Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que não está muito legal. Ficar um pouquinho mais apresentável para vocês. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar os nossos vídeos, né? Para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Eu espero que vocês estejam tranquilos em casa, praticando, né, o espiritismo, praticando tudo que Deus nos pede, que é paciência, resiliência, entendimento, aceitação do que está acontecendo no mundo. A gente vai tratar sobre isso. Eu estou vendo alguns vídeos aqui, depois eu vou trazer fora do nosso contexto. Eu quero trazer mais informações para vocês, lógico. Vou pesquisar a profundidade disso, como a gente sempre comenta, né? A gente não pode acreditar em tudo que vê, então eu vou pesquisar a profundidade para depois passar para vocês. São algumas citações de Chico Xavier que eu fui lendo para poder também entender melhor e compreender melhor. Mas voltando ao nosso tema, o tema da semana, né? Como eu tenho postado aí nos status do nosso grupo, para vocês poderem acompanhar, e tenho colocado o link do vídeo. Caso alguém não tenha visto, pode ir lá no status do grupo e pegar o link do vídeo e assistir o vídeo da aula do encontro anterior. O nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre espíritos. E nada mais justo a gente falar sobre espíritos do que buscar na raiz de onde foi tirado, né, de onde Kardec buscou as informações, como foi no Espírito da Verdade, na época com ele lá. Eu busquei também algumas questões no Livro dos Espíritos. Eu vou pedir permissão para vocês, me perdoem, eu vou dar uma lida que eu preparei o material, então eu vou ler para vocês, para eu não fugir nem um pouco do contexto e muito menos exatamente o que está no Livro dos Espíritos, tá? Então, como nós já falamos sobre Deus, né, e a Raquel explanou para a gente aí sobre Deus, a criação, e ele é infinitamente bom, infinitamente maravilhoso, nós vamos conversar hoje sobre mais uma das suas lindas obras, que somos nós, né, encarnados, e o nosso espírito aqui encarnado. Então, quando Kardec foi envolvido nessa apresentação do Espiritismo para toda a humanidade, e ele elaborou aquelas perguntas ao Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar das questões 76 até 83, um pedaço do Livro dos Espíritos que separa sobre a origem e, deixa eu ver aqui, eu escrevi para não perder, e a natureza dos espíritos. Então isso é importante a gente falar, a origem e a natureza dos espíritos. Eu estava lendo um vídeo aqui também, assistindo um vídeo rapidinho antes de começar a preparar esse material aqui, e o palestrante do vídeo falou sobre a diferença entre alma e espírito. Às vezes pode acontecer isso, daí a gente vem, né, muitos vêm da religião católica, muitos vêm de outras doutrinas, e a gente tem sempre esse conceito de alma e espírito. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas a questão trata a seguinte: o que é a alma? Né? Então a alma, o Espírito da Verdade responde que é o espírito encarnado, ou seja, sempre será o espírito, mas em condições diferentes. Então ele estando encarnado seria a alma, mas de qualquer forma é o nosso espírito. Ou seja, não tem diferença, é só a forma com que ele está, né? O momento que ele se encontra, nesse momento corpóreo nosso, que é um estágio, que é um período só que a gente vai ficar aqui na Terra aprendendo, né? Para nossa evolução espiritual, nessa encarnação. Vou deixar bem claro que nós temos várias encarnações, já tivemos várias encarnações, o nosso espírito ele é milenar, e nós vamos entender isso no nosso encontro de hoje. Então Kardec elaborou essas perguntas, lógico, várias delas, e essa, como eu coloquei, da 76 a 83, ela está falando sobre a natureza e a origem dos espíritos. E eu gostaria de ler para vocês cada uma das perguntas, são só 8, ler e colocar a resposta para a gente poder ir entendendo. Então a primeira pergunta que Kardec fez, que relaciona aos espíritos, é: que definição se pode dar dos espíritos? O Espírito da Verdade responde: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, ou seja, Deus
criou os espíritos. Lógico, no começo lá ignorantes, que fomos passando por vários estágios, nós já comentamos que já fomos do reino mineral, animal, enfim, nós vamos evoluindo também no nosso estágio aqui, né, nesse planeta de provas e expiações. E então os espíritos são esses primeiros seres inteligentes da criação de Deus e povoam todo o universo. Gente, povoam todo o universo, fora do material, né? Então fora desse invólucro, dessa carne aqui, né, que nós estamos nesse momento vivendo. Então nós temos espíritos povoando todo o universo, em vários planetas, enfim, em vários lugares, todo o universo. Uma outra questão: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? O espírito da verdade fica um pouquinho bravo e responde: meu Deus, são obra de Deus. Exatamente qual a máquina é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, pessoal, aqui já cabe até uma questão interessante e a gente pode até parar um pouquinho para pensar sobre o seguinte, como nós já conversamos diversas vezes, né? A gente olha o mundo, a gente vê aí bandidos, a gente vê pessoas do mal, a gente vê várias situações e a gente se indaga como que é possível, como é que Deus deixa? Não é que Deus deixa. Deus criou o espírito, a inteligência e deu ao espírito, vamos pensar assim. E esse espírito se encarna. E na encarnação ele vem preparado para realizar a sua missão, realizar tudo que ele acordou lá na espiritualidade, que eu falo para vocês, brinco sempre, que assinou o contrato lá, carimbou, reconheceu firma e veio para cá para poder cumprir o que ele disse que ia cumprir. Vamos pensar no fardo que cada um pegou, você trouxe para cá para cumprir esse fardo. Pois bem, chegando aqui, a criança não nasce ruim, ela não nasce má. Ela nasce, aí tem a família, e aí tem toda a criação. Aí, pessoal, acontece o seguinte, o ser humano, nós, humanos, temos um presente que Deus nos dá para que a gente possa tomar decisões da nossa vida, chamado livre-arbítrio. Por esse livre-arbítrio é que as pessoas seguem caminhos que talvez, na nossa visão, sejam caminhos do mal. Mas para essa pessoa que está envolvida naquilo, ela pode pensar que está certa. Eu não estou falando que é certo, vejam. Eu estou falando que na visão dessa pessoa que a gente julga, e aí cai julgamento, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas a pessoa que nós estamos julgando, ela esteja pensando que está correta. E nós achamos que não. Mas a gente tem que lembrar do seguinte, Deus deu para todos nós o livre-arbítrio. Deus deu para todos nós as emoções, o amor, a fraternidade. Só que tem aqueles que praticam e tem aqueles que não praticam. É aí que é a questão. Aquela mensagem de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Não é? É a frase para a gente levar para a vida inteira. Agora, se as pessoas que vieram não entenderam isso e procuraram o caminho de forma errada, não viveram retamente conforme Deus nos colocou, a escolha deles. E o importante é nós lembrarmos disso, a escolha é de cada um. E olha que interessante, ontem eu e a minha noiva a gente estava fazendo o Evangelho do Lar e o texto veio justamente falar sobre isso. Era ação e reação, nós vamos falar sobre isso ainda, mas só para dar um ganchozinho aqui para a gente entender essa questão do espírito. A cada ação que você faz existe uma reação. Existe uma outra parábola que diz a semente plantada, a colheita feita depois. Nós vamos falar sobre essa parábola também. Então,
As sementes que vocês plantam, nós, né? Vocês não, mas nós plantamos, é a semente que eu vou colher. Se eu planto a semente do amor, eu vou colher amor. Se eu plantar a semente de qualquer outra coisa, eu vou colher aquilo. Portanto, é isso daí. Então, não é que, então se o Espírito é a criação de Deus, como é que pode isso acontecer? Não é que pode. O Espírito, ele não vem com isso na cabeça. Ele vem pronto para ser amor. Só que daí, quando ele vem, quando ele recebe o envoltório, aqui, quando ele recebe essa carne, aí o lado humano entra e ele pode tomar decisões por si só, né? Vamos pensar assim, e aí ele toma, de repente, as decisões erradas. Tá bom? Mais uma pergunta, a pergunta 78 do livro, eu falei 76, 77, agora 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí, é que está o mistério. Então, pessoal, aqui, os espíritos todos tiveram um princípio que Deus os criou, né? Se não tivesse, seríamos Deus, e não é o caso. Longe disso, né? Longe disso. Então, mas todo espírito tem um princípio. E Deus não para de criar. Deus não para de criar espíritos. E o mais importante, cada um deles vem com a natureza igual, mas as evoluções é que vão melhorando cada um deles. Só que eles são individualizados. Isso é muito bom a gente falar. Tanto que, inclusive, vocês podem perceber que mesmo os gêmeos siameses, que nasceram lá na mesma placenta, todo o mesmo tempo, tem lá 3, 4 segundos de diferença de nascimento, eles são diferentes. São diferentes, não são iguais. Por quê? Porque mesmo ali são dois espíritos diferentes. Não são dois espíritos iguais, isso não existe, não é possível acontecer isso. Então são dois espíritos diferentes. Tá bom? Pergunta 79. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta: evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Como os corpos o são do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidas. Mais uma vez, ou seja, falando, o espírito, ele é a energia. O espírito é a energia e o corpo é a matéria. Vamos lembrar que, como que funciona o espírito, né? O espírito é energia, aquela energia que Deus da criação, uma energia pura que Deus coloca, enfim, tudo que a gente já ouviu. Questão número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Eu acredito que não é necessário, né? Às vezes a pessoa coloca, por segundo, acontece X mil coisas no mundo. Não é necessário saber por segundo quantos espíritos Deus cria, porque não temos nem como calcular, a gente não sabe, né? Mas Deus cria a todo tempo. E vocês podem imaginar espíritos em tudo, gente. Como nós já falamos que nós já passamos pelo reino animal, mineral, vegetal, então
a cada planta nova que nasce, a cada animal novo que nasce, a cada passarinho que vocês veem nascendo lá no ninhozinho, é um espírito novo, que está passando pelos estágios da evolução até chegar no ser humano. Né? Ou, lindamente, como se falava antes, o tal do Homo sapiens, não é? Enfim, essa é a etapa, são as etapas. Questão número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, foi a resposta, como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a sua origem é um mistério. Veja, vocês perceberam que já em três questões aqui, o Espírito da Verdade sempre fala que a origem de quando tudo começou é um mistério, porque não nos cabe saber, não é necessário. Nós temos uma questão que, né, se vocês lerem o livro dos Espíritos, é bem interessante. Espírito não tem tempo, não existe cálculo de tempo. Em X horas vai acontecer. Não tem, eles não precisam disso. Nós é que ficamos presos a relógio, né, ao tempo. Então eu falo que a gente é que fica sempre pensando na caixinha. Eu fico lá enclausurado num espaço-tempo, aonde os espíritos não têm isso, eles não têm esse tempo. Quantos anos? Não tem, né? X anos. A gente coloca no ano material para só que o nosso cérebro compreenda as coisas. Nosso cérebro tem esse gap, essa coisa de querer entender espaço-tempo. Mas o espírito não precisa disso. Ele é eterno. Então a eternidade não tem tempo. Próxima questão, a questão 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada. Deixa eu ler se eu vi isso. Quintessenciada, desculpem, li errado, é um palavrão, né? Quintessenciada, mas sem análoga para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Veja, eu vou ler quintessenciada, que eu coloquei um comentário aqui para a gente poder fazer, que eu fui buscar também entender isso daí. Mas olha que frase interessante. Mas sem análoga para vós outros. Quer dizer, a gente não tem que fazer analogia com nada. Não existe analogia. Isso é igual a isso. Não tem analogia. E tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então veja, o espírito ele é tão etéreo, tão sutil, que não é assim, uma parede que eu sinto, um móvel aqui que eu estou sentindo. Não é. Quintessenciada, gente, quer dizer o seguinte, quando se fala em matéria quintessenciada, entraremos no âmbito da física, explicando os estados da matéria, e assim temos o quinto estado da matéria. Uma energia tão pura que as pesquisas mais atuais falam sobre o corpo bioplasmático, que é bioenergia. O plasma é tido como o quarto estado da matéria, porém não há consenso nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no mundo que mudam apenas os termos que Kardec já nos mostra. Claro que tudo se esclarece no tempo certo. Então, gente, isso aí são estados da matéria. Então, veja, o espírito está realmente numa posição já pra gente, que a gente precisa ter muita clareza para poder entender. Escapa aos nossos sentidos. Eu confesso a vocês que não é fácil. Eu estou falando sobre isso, mas muitas vezes eu também paro para pensar. Falo assim, como seria? Porque como eu falo para vocês, eu brinco sempre na aula. Eu não posso ver, eu não escuto, eu só sinto. Eu sinto a energia, mas eu não consigo definir como que ela é. Né? Ainda não aprendi isso. Eu vou estudar para isso. E a última pergunta. Os espíritos terão fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam.
Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se em dado tempo, mais ou menos longo, vejam novamente o tempo, o elemento de que são formados não se dissemina e não volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo não tenha fim. Volto a falar, eu vou continuar aqui mais um trechinho, mas volto a falar. Está vendo como nós temos que pensar com a nossa caixinha? Tudo que tem começo tem que ter fim. E nesse caso dos espíritos e da nossa vida, nós vamos entender que não. O que tem fim para nós é a carne. Isso aqui, né? Isso aqui tem fim. Uma hora vai sumir. Só que o nosso espírito, com tudo que a gente aprendeu, com tudo que nós evoluímos, com tudo que a gente conheceu aqui, com as missões que nós realizamos, com tudo que nós fizemos, ela vai com a gente. Então vocês têm que lembrar sempre que os espíritos, eles são inteligentes e vão ficando cada vez mais inteligentes com o passar das encarnações, com o passar das estadas nos planetas, que nós podemos de repente ir para um outro planeta. A gente não sabe qual é a próxima etapa de cada um de nós aqui, de repente nós vamos só ficar mais um pouco aprendendo e vamos voltar para cá de novo, a gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que é importante cada vez que vocês forem dormir, peçam para Deus, peçam para o seu mentor espiritual, o anjo da guarda, o seu guardião, é o nome que vocês querem dar, pessoal, não tem problema nenhum. É importante que vocês saibam com quem, né, o elevando o pensamento, para onde vocês estão elevando esse pensamento. Peçam para irem estudar. Que como nós falamos, já comentamos algumas vezes, e hoje como a gente está falando sobre espírito, a gente pode comentar exatamente isso. Toda noite, quando nós saímos do estado de alerta, isso é bom a gente entender. Alerta é assim, estou alerta, né? Estamos conversando, ouvindo. Quando você sai do seu estado de alerta, e olha como é que a gente sai do estado de alerta, já perceberam que você não ouve dormindo, não escuta. Seu corpo apaga, né? Quando o pessoal fala, tem os estágios do sono lá, o alfa, o beta, o delta, delta, e vai embora. Quando você está em estado não alerta, o seu espírito ele vai ou auxiliar alguém no plano espiritual, ou ele vai para as escolas estudar, ou ele vai se encontrar com algum outro espírito. Isso acontece, né? A gente levita, nosso espírito vai levitar e ele vai fazer isso. Lógico que nós temos o cordão de prata que retorna, né? Num determinado momento esse espírito retorna para que a gente possa acordar. Então você tem um período de sono, essas 8 horas para nós, né? Que para ele, para o espírito não tem esse tempo, mas que o espírito viaja numa velocidade extremamente alta, que a gente não consegue nem compreender isso, ele volta depois para que a gente possa acordar, né? Então enquanto o fio de prata está lá, enquanto não chegou o nosso momento, esse cordão prata fica ligado e ele faz com que o espírito volte. Mas peçam isso, então peçam para vocês irem estudar, peçam para vocês aprenderem mais, que é isso que vai permitir a evolução espiritual nossa. Só terminando aqui, ó, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Pessoal, não levem isso pelo lado pessoal, nossa, Deus é ruim, Ele traz a gente com uma inteligência limitada, não é isso. Aqui, o nosso estado hoje, a nossa situação, matéria, carne, não nos permite entender muita, assim, o plano elevado. É por isso que a gente tem que evoluir. A evolução dá isso pra gente, vai dar sabedoria, vai aumentar a nossa sabedoria. Isso, porém, não é razão para que o repelais, olha lá, tá vendo? O filho não compreende tudo que o seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos por agora dizer. Então veja, nem a espiritualidade, o que ela traz pra gente? É que o espírito não tem fim. É eterno, é eterno. Se nós formos pensar, nós vamos falar ainda sobre a categoria dos espíritos e os mundos, enfim. Nós temos várias aulas para falar sobre isso, gente. Não dá para falar tudo hoje, senão nós vamos ficar aqui até a noite, né? Que não é o caso. Eu também me propus a não fazer um vídeo muito comprido, para vocês poderem aprender legal. Para não ficar também, né, muito tempo com vocês. Mas eu falo para vocês, peguem o Livro dos Espíritos.
Eu já encontrei em áudio, tem um livro dos espíritos em áudio com o Carlos Vereza, muito bacana, ele tem uma dicção fantástica, ele realmente entra ali, incorpora os espíritos e tal. Vocês vão gostar, procurem aí. Eu sou muito auditivo, então prefiro o áudio do que leitura, mas eu preciso me acostumar com isso. Não levem isso para casa, hein? É para ler. Quem gosta de ler, vai lá e lê. Mas procure na internet, gente. Tem no YouTube, tem um monte de coisa interessante. E tem esses audiolivros que o Vereza fez, né? O Carlos Vereza fez. Gente, espírito é isso. Eu gostaria que, se vocês tivessem algum questionamento, alguma coisa, colocassem aí no grupo do WhatsApp, perguntem. Eu vou procurar buscar, né, ler para poder responder para vocês, tá? Mas nós não temos muito o que falar sobre o espírito. O espírito é importante que vocês entendam que ele é uma energia. O espírito é uma energia que foi criada. Eu dou sempre um exemplo, se a gente quiser, né, como nós temos essa questão de querer entender, procurem o filme do Noé. Tem um momento lá onde o Deus manda anjos para a terra, né? E esses anjos vêm em forma de luz, e quando eles batem na terra, eles viram uns gigantes de pedra. E eles vão defender Noé, vão ajudar no momento lá, e a hora que por determinado momento que o pessoal destrói as pedras, essa energia sai e volta para o céu. É muito bacana, é muito legal, porque assim dá para a gente pegar muito bem essa ideia do espírito, que nós somos energia, o nosso espírito é energia. Essa forma, nós vamos entender isso ainda, mas eu só quero dar um gancho. Essa forma que vocês estão vendo aqui, a gente vai entender que essa forma aqui não é o nosso espírito. Isso aqui é uma forma que ele foi encaixando para poder ficar igual, né? O nosso espírito encaixando aqui dentro do nosso corpo, tá? A gente vai falar sobre isso ainda, que chama perispírito. Isso é um próximo encontro nosso, tá legal? Pessoal, é isso. Não tem muito, né, o que eu exemplificar de espírito, não tem muito o que a gente conceituar sobre espírito. O importante é saber isso. É infinito, é eterno, foi criado por Deus e é criado por Deus a cada momento, e vive no universo. Todos os espíritos estão por todo o universo. E mais uma vez, já se acostumem que existe vida em todos os planetas. Não é vida carnal assim como nós temos na Terra, mas existe vida em todos os planetas. Todos os planetas. A galáxia no universo inteiro. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lancem as dúvidas aí no grupo, vou respondendo conforme eu for lendo, se possível. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo. Até!